dia, gente. É, Primeiro eu queria dizer que é muito legal ver um evento online sendo preparado com tanto carinho, assim. Eu acho que só escutando vocês falar na introdução e por toda a experiência que está sendo feita, é muito único, muito especial. É, Enquanto eu estava ouvindo vocês falando um pouquinho na introdução, né, e acho que um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, acho que algumas coisas são importantes ser reconhecidas, né? A primeira delas é que não está fácil para ninguém, né? Acho que todo mundo foi pego bastante de surpresa com tudo que a gente está vivendo e infelizmente isso tem custado muito caro para a gente, né? Em muitos aspectos. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que alguma coisa nova está tentando nascer, né? E eu queria começar contando uma história, que é uma história que ela provavelmente faz parte do livro que eu mais dou de presente para as pessoas, que foi escrito por um psicanalista austríaco chamado Viktor Frankl. Eu não sei se já ouviram falar dele, mas o Frankl, ele era um austríaco judeu que foi levado para o campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E como psiquiatra de formação, ele teve a oportunidade de observar tudo aquilo com um pouco mais de profundidade. E ele queria muito entender por que ele e todas aquelas pessoas que estavam com ele tinham que sofrer tanto por um motivo que eles nem sabiam qual, né? E as pessoas perguntavam por que estão levando a gente para esses campos de concentração? Por que estão matando tanta gente aqui? E ele sobreviveu, na verdade, a Auschwitz. E quando ele saiu, ele escreveu um livro. E esse livro é o mais recomendado que a gente tem ultimamente, chamado Em Busca de Sentido. E esse livro é muito interessante porque ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, olha, aquela experiência me permitiu entender até que ponto o sofrimento humano pode chegar e até que ponto a maldade pode chegar também. E ele percebeu o seguinte, que nos momentos mais difíceis eram os momentos nos quais ele percebia que ele não sabia qual era, mas devia ter algum motivo para aquilo tudo estar acontecendo com ele. E aí ele cunhou uma frase que ficou muito famosa, que ele falou assim, as pessoas podem te tirar tudo, menos a escolha de como reagir àquilo que elas fazem com você. Né? Ele falou, eu posso ser preso, eu posso ser espancado, eu posso sofrer de qualquer forma. A única coisa que não conseguem controlar é como eu vou reagir em relação a tudo isso. E aí ele criou a logoterapia. Logo é significado, né? Então é uma terapia a partir do significado, no qual dizem que inaugurou-se ali também toda essa conversa sobre propósito. E quando a gente fala sobre isso em outros contextos, não os que a gente está vivendo agora, isso já era muito valioso antes, né? Querendo ou não, a gente tem vivido nas últimas décadas uma crise muito forte de significado, de muita gente se perguntando por que faz o que faz. Mas, em grande parte das vezes, com pouca aplicação prática. Até que chegou, né, esse momento que a gente está vivendo, de uma crise totalmente sem precedentes e que ela tem afetado a gente de uma maneira muito diferente, né? Outras crises, como por exemplo de 2008, ou se a gente for olhar na nossa história de 1929, né, que são sempre famosas, elas eram crises do mercado financeiro que impactavam a economia real. Dessa vez a gente tem uma crise da economia real que impacta no mercado financeiro. Ou seja, ela começa com a gente, né, e depois ela vai atingir onde de fato o dinheiro está girando. E tudo isso, né, para dizer que no final das contas, né, a gente não tem muito controle sobre as coisas que estão acontecendo e que estão muito além do nosso alcance. Mas a gente tem muito controle sobre como a gente pode reagir a tudo isso, né? E a maneira como a gente olha para os nossos negócios
ela acaba sendo talvez a oportunidade mais singular, a oportunidade mais especial que a gente tem de ressignificar o que a gente entende por liderança, né? E não só liderança no sentido ah, subjetivo da palavra, né? Não só liderança no sentido de dizer que uma liderança inspira ou que ela une o time, ela motiva o time. Eu acho que isso todo mundo já está bastante cansado de saber. Mas o que a gente começa a perceber é que a maneira como a gente lidera, ela na verdade tem um impacto muito maior do que a gente é capaz de perceber. E aí eu queria contar brevemente um pouquinho de quem a gente é, porque isso é o que traz a gente aqui hoje. E durante toda a minha vida universitária, eu passei por uma rede de estudantes chamada Movimento Empresa Júnior. Empresas júniores são consultorias, né, que as universidades fazem. E eu tive a oportunidade de, no final da faculdade, presidir a Organização Nacional de Empresas Júniores, né, a Brasil Júnior. E ali foi um primeiro aprendizado de rodar o Brasil inteiro, literalmente, e perceber o jeito brasileiro de se fazer negócios, com todas as luzes e sombras que isso traz. E uma coisa que a gente ficou com muita vontade ali foi de trabalhar com isso, trabalhar com empreendedoras e empreendedores de alguma forma no futuro. E foi aí que, depois da faculdade, a gente começou a se juntar. Eu com alguns amigos que também tinham sido feito parte dessa rede. E a gente tomou algumas decisões na hora que a gente foi começar a nossa consultoria. A primeira decisão que a gente teve é que a gente precisava criar um time diverso. A segunda decisão que a gente teve é que tudo o que a gente faria em forma de negócio tinha que ser algo que a gente tinha a mais absoluta convicção que era algo bom para todo mundo envolvido. Para a gente, para clientes, para fornecedores, para o meio ambiente, para quem fosse. E a terceira, e essa muito afortunadamente, a gente decidiu naquele momento que a gente nunca teria um escritório, que a gente sempre trabalharia de casa, do aeroporto, de qualquer lugar, de algum café, mas que a gente não queria que as pessoas dependessem de um espaço físico para trabalharem, e sim que elas pudessem trabalhar de onde elas quisessem. E isso começou a gerar alguns fenômenos interessantes, né? Algumas pessoas do nosso time que falavam assim, eu vou passar um mês trabalhando da Ásia. Aí ela ia fazer um mochilão na Ásia, mas não tirava férias, né? Continuava trabalhando. Ou ia, enfim, para os Estados Unidos, para algum outro lugar desse, falando, nossa, que legal que eu posso continuar fazendo o que eu faço de literalmente qualquer lugar do mundo. E a partir do momento que a gente começou a fazer tudo aquilo, a gente conheceu um outro movimento que começou nos Estados Unidos chamado de capitalismo consciente. Ele foi criado por um conjunto de empresários americanos que perceberam que as empresas elas poderiam e talvez deveriam ser instrumentos para um bem maior, né? Que elas tinham um propósito que além do lucro, né? Não que o lucro não era importante, ele só não era o fim do caminho, ele não era a coisa mais importante. E esse movimento chegou no Brasil, a gente começou a se envolver muito com esse movimento. E hoje a gente está no conselho, né, do Instituto Capitalismo Consciente aqui. E uma coisa que tem sido muito interessante é que assim que começou a pandemia, começou a quarentena, a gente começou a ser muito procurado, porque por algum motivo as empresas começaram a querer entrar em muitas campanhas para poder ajudar muita gente. E isso está sendo lindo. Mas a gente começou a perguntar para as pessoas por que elas estavam fazendo aquilo. E a gente começou a conversar com executivos, com pessoas que de alguma forma tinham um status social, digamos assim, bastante elevado. E elas contaram algumas coisas interessantes. Elas falaram assim, sendo muito sincero, Rio, tudo que a gente vê hoje, né, sobre desigualdade, violência, falta de acesso a recursos básicos que a maioria das pessoas tem, coisa do tipo, nunca me incomodou muito na prática. Na verdade, a gente convive com isso. A gente convive com aquela pessoa que vive na rua e a gente passa por ela todo dia. A gente convive com aquela pessoa que pede
dinheiro no sinal para a gente, quando a gente está de carro, a gente convive com as notícias que a gente vê todo dia. Só que aí, de repente, vem uma crise, e eu percebo que, por exemplo, a minha faxineira não pode mais vir trabalhar. E aí eu começo a perceber que eu não posso mais sair de casa, porque eu posso infectar outras pessoas podem me infectar. E eu começo a escutar relatos de pessoas muito próximas de mim que estão sendo altamente impactadas por tudo que está acontecendo. Então, no final das contas, ele me disse, eu não posso mais ignorar o nível de desigualdade que a gente chegou em termos de recursos básicos. Então, eu sei que, como executivo, como dono dessa empresa, eu preciso fazer algo, né? E ela precisa ser uma empresa para o bem. E esse é um movimento que tem atingido muita gente, no qual as pessoas começam a se perguntar, né? Poxa, peraí, né? Se eu tenho uma empresa, ela tem alguma influência. Se ela tem alguma influência, eu posso fazer alguma coisa, mesmo que pequena, em relação acontecendo. E aí, quando a gente olha para esse movimento, né, e se pergunta o que se torna possível a partir disso, a gente começa a perceber que existem várias formas de fazer isso. E quando a gente olha para a maneira como lideranças tomam decisões, a coisa tem evoluído né, ao longo do tempo. Porque se a gente parar para pensar, a gente teve, né, o início das iniciativas de filantropia, né, no começo do século passado. Então, as pessoas que acumulavam dinheiro suficiente para si percebiam que poderiam doar uma parte dos seus excessos, né? E essa foi a primeira, digamos, iniciativa social que as empresas tiveram e que ainda tem. Mas a gente começa a perceber que ela não é suficiente, né? Para muitas empresas, essa é uma atitude compensatória, ou seja, ela faz uma coisa muito ruim aqui e ela tenta compensar com algo bom aqui. Ela polui o rio da cidade dela aqui e aí ela vai e planta algumas árvores aqui. Ela usa trabalho infantil ou trabalho escravo aqui, ela cria uma fundação aqui para colocar crianças na escola. E essa conta nunca vai fechar. E é isso que a gente começa a perceber. Esse é o limite da filantropia, né? Até que começam a surgir as empresas que promovem causas específicas. Que, por exemplo, elas vão defender uma causa da conservação ambiental, a causa da educação para todos, ou coisas do tipo, o que começa a ser um pouco mais interessante. Só que aí, um dia eu conheci uma empresa chamada Greystone. E a Greystone é uma empresa que fica na periferia do da cidade de Nova York. E eu descobri essa empresa porque a gente compartilha de uma mesma conselheira com eles. E a Greystone é uma empresa que fabrica brownie. Brownie, né? Desses que a gente está acostumado a comer e que eu imagino que tenha até em alguns sorvetes. E curiosamente, né, a Greystone é quem fornece os brownies dos sorvetes Ben Jerry's no mundo inteiro. Então, qualquer lugar do mundo que você comer o Ben Jerry's sabor chocolate fudge brownie, por exemplo, o brownie que vai estar lá é o da Greystone. E eu fui tentar entender um pouco mais da história da Greystone. E eu descobri que a Greystone tem uma prática que ela é diferente de absolutamente qualquer outra empresa que já vi na minha vida, que é o processo seletivo dela. O processo seletivo dela, diferente de outras empresas que colocam vários critérios, ele não tem literalmente nenhum critério, zero. É por lista de espera. Você vai chegar, vai colocar seu nome e quando chegar a sua vez, você vai ser contratado. Ninguém vai te entrevistar nem nada e você vai entrar para trabalhar na fábrica de brownie. E a gente fica pensando assim, nossa, que loucura, né? Por que não tem nenhum critério? E foi exatamente essa pergunta que a gente fez para eles. Por que não tem nenhum critério? E eles falaram assim, porque as pessoas que a gente contrata, ninguém quer contratar. E se a gente bota algum tipo de critério, elas vão continuar sendo excluídas e marginalizadas. E eu falei assim, tá, mas quem vocês contratam? Eles falaram assim, olha, na maior parte das vezes, a gente contrata pessoas egressas do sistema carcerário e que não conseguem emprego em lugar nenhum. E o convite para que elas retornem à criminalidade é muito grande, porque se elas não conseguem emprego em lugar nenhum,
é muito mais fácil voltar para onde elas estavam. E a gente percebeu que, estando na periferia da cidade de Nova York, a gente tinha um compromisso social de empregar essas pessoas e oferecer para elas não um bom emprego e um bom salário, não é esse o ponto. Ele falou assim, o nosso ponto é que a gente percebeu que a gente tinha que oferecer para elas o que elas há muito tempo não têm, que é dignidade. E quando a gente faz isso, a gente não está fazendo bem só para elas, a gente está fazendo bem para todo mundo, porque são pessoas que não vão voltar a cometer delitos. E curiosamente, né, a Greystone, ela cresceu muito, ela é um negócio fantástico. Ela fornece para a Ben & Jerry's e para a Unilever no mundo inteiro. E eu confesso que é o brownie mais gostoso que eu já comi até hoje. E aí, quando você conversa com o Mike, né, que é o presidente, o CEO, ele responde uma coisa muito simples. Ele fala assim, a gente não contrata gente para fazer brownie. A gente faz brownie para poder contratar gente. E esse é o nosso negócio, né? O nosso negócio é curar pessoas e fazer bons brownies, né? Mas uma coisa não anda sem a outra. E esse é o modelo, né, que a gente chama de negócio social, que é um negócio que de fato resolve um problema da sociedade, ao mesmo tempo em que produz um produto de muita qualidade, que a gente percebe que está começando a crescer muito rápido, né? E todo esse contexto, todo esse panorama, só para dizer que por trás de tudo isso, de todos os negócios como esses, tem pessoas tomando decisões, né? E aqui no Grupo Anga, a gente tem um mentor, né, que acompanha todos nós que somos sócios, que ele é um neurocientista da Universidade da Califórnia, chamado Daniel Friedland, e que ele sempre relembra a gente de uma coisa. Ele fala assim, todo ato de liderança é, na verdade, um ato de influência. A única pergunta que você tem que se fazer é se essa influência é positiva ou negativa. Ao mesmo tempo, você não consegue não estar influenciando, em especial quando você lidera uma organização, uma empresa, por um motivo muito simples. Qualquer atitude sua vai servir de exemplo para todo mundo. Logo, se você sempre está influenciando, seja positivo ou negativamente, e se liderar é um ato de influência, logo, conviva com o fato de que você sempre está liderando. A única pergunta é se a sua liderança está sendo boa ou não para o seu negócio e para as pessoas com quem você convive. E foi aí que ele começou a estudar o cérebro, né, literalmente, e entender como que a gente pode liderar melhor a partir disso, né? E com com esses estudos, né, o que ele começou a perceber é que a gente navega entre dois tipos de mentalidade na hora que a gente está liderando, né? A gente tem uma mentalidade mais instintiva e animalesca, que tem muito a ver com o instinto de sobrevivência, né? Então tem muito a ver com o fato da gente ser um animal também, e que muitas vezes a gente se estressa e a gente se exalta porque a gente está tentando sobreviver, ou pelo menos, né, estar em condições mínimas de sobrevivência. E tem uma outra parte, né, um outro pedaço do nosso cérebro que a gente usa para aquilo que ele chama de uma liderança consciente, quando a gente percebe o que está acontecendo e de maneira muito serena e de maneira muito consciente, de fato, consegue tomar essas decisões. E ele falou o seguinte, não tem problema a gente ter essas duas, elas são fundamentais, porque se a gente não tivesse essa instintiva, a gente não sobreviveria, a gente não olharia para o lado na hora de atravessar a rua, por exemplo. Mas se a gente souber navegar entre essas duas, a gente percebe que, na maioria das vezes, a gente não precisa estar nessa parte de sobrevivência, no qual a gente está sempre estressado e sempre reativo com as pessoas. A gente pode estar nesse lugar no qual a gente entende que liderança pode ser um ato de muita empatia, de muita compaixão e, obviamente, de muita inteligência, para que a gente consiga, no final das contas, transformar tudo isso em inovação. E em momentos nos quais as crises chegam de maneira tão intensa como essa que a gente está vivendo agora, a gente saiba reagir de maneira muito consciente, de maneira muito criativa, e não resistindo às mudanças que de fato estão acontecendo, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza, e a partir de agora mais do que nunca, é que o mundo vai continuar mudando e mudando muito, muito, muito rápido. E a gente não foi educado, quase nenhum de nós,
para lidar com mudanças rápidas. Na verdade, a maioria de nós somos educados para estabilidade, né? A gente estuda as mesmas coisas há muitos anos, a escola é igual há muitos anos e a gente continua acreditando que todo mundo aprende igual e que todo mundo tem que aprender a mesma coisa, quando na verdade isso talvez seja a maior fórmula que a gente já criou para matar a nossa criatividade e consequentemente matar a nossa capacidade de reagir a momentos de crise como esse que a gente vive. Então, no final das contas, a liderança consciente, né, obviamente, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de exercitar o nosso autoconhecimento e saber como a gente funciona em relação a várias situações. Mas liderança consciente também tem muito a ver com a consciência que a gente tem em relação às decisões que a gente toma e quem vai ser afetado por elas. Porque durante muito tempo isso não existiu no mundo dos negócios e é por isso que a gente viu tantos casos de tantos negócios que fizeram mal para muita gente, né? Eu sou mineiro e ter acompanhado, por exemplo, o que aconteceu ano passado em Brumadinho foi uma coisa muito triste nesse aspecto. E o que sobra para a gente, no final das contas, em relação a tudo isso, é exatamente a gente se perguntar, né? Que tipo de liderança a gente quer ser para esse momento que a gente vive, né? E acho que é em cima disso que a gente pode começar a trocar uma ideia aqui, né? Então como eu tinha falado, né, para o Maurício e para a Marcela, acho que mais do que só vir aqui falar um monte de coisa, não seria tão legal quanto, na verdade, poder interagir um pouco com vocês também. Então, caso alguém tenha, não só perguntas, obviamente, mas qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de reação, eu acho que pode ser interessante a gente trocar uma ideia aqui. Tá bem? E aí, Marcela, fique à vontade aí para conduzir. Eu não sei se as pessoas querem dar ou fazer de alguma outra forma. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fique à vontade, aproveita e a gente fica aguardando aí vocês entrarem com a pergunta e o Rio vai estar respondendo. Vou deixar você no comando aí, viu, Rio? Fica à vontade. Tudo bem. Acho que ainda não chegou nenhuma aqui, então se inclusive vocês quiserem fazer alguma coisa ou comentarem algo também, Marcela e Maurício, fiquem à vontade. Legal. O Renato Miranda fez uma pergunta aqui interessante. Gostaria de saber algo sobre a resistência à mudança, principalmente quando isso envolve família e a diferença das gerações. Renato, tem uma coisa muito interessante, né? A gente fala muito sobre resistência à mudança, e a primeira pergunta que a gente faz, na verdade, é qual é a vantagem de não mudar, né? Porque se a gente não entende, né, quais são os ganhos ocultos de não mudar, a gente não consegue se libertar um pouco, né, disso. E tem uma coisa que é muito interessante que é a seguinte, né? A gente, quando aprende a fazer algo, a gente se acostuma com aquilo e a gente fica bom naquilo, né? Então, se você, de alguma forma, aprende a fazer algo de um jeito e você fica muito bom daquele jeito, é natural que você se apegue a fazer daquele jeito. Porque, não, eu gosto de fazer assim, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, né? Esse momento de pandemia tem exercitado muita gente a se questionar se deveria vender virtualmente ou não, né? E fazer uma migração para meios de vendas digitais. Por que muita gente tem resistência a fazer isso? Porque muita gente se acostumou a vida inteira a ser muito bom na venda em loja, por exemplo, né? Por ter um bom atendimento, por ter uma loja muito agradável, por ter conseguir oferecer uma experiência presencial muito boa para as pessoas. E de repente falar assim, então, isso no qual você era bom não funciona mais, automaticamente liga na gente uma chave de resistência. A gente fala assim, mas poxa, mas eu só sei fazer assim, se não for fazer assim, eu nem quero, né? Então a pergunta que a gente tem que se fazer aqui não é como é que a gente abandona esses velhos hábitos para criar novos, porque isso automaticamente vai ligar na gente a chavinha da resistência. A pergunta é como que a gente oferece ou como que a gente usa das nossas competências
de alguma forma, que a gente aprendeu a fazer de um jeito e usá-las as mesmas para fazer de outro, né? Acho que para dar um exemplo de uma pessoa que eu tenho acompanhado aqui em São Paulo, que tem sido muito interessante, né? E ela é bastante famosa, inclusive, que é a Paola, muita gente conhece ela pelo MasterChef. Ela tem um restaurante, né, que fica aqui perto de casa, que obviamente está fechado, e ela criou um jeito de descrever os pratos dela no Instagram de um jeito que quando ela descreve, você fala assim, nossa, é como se tivesse ela do meu lado me contando como é esse prato, é como se tivesse uma pessoa me contando como ela cozinha aquele prato, né? Então eu não tenho a experiência de restaurante, mas eu tenho a experiência de ter uma chefe de cozinha falando comigo e ela está vendendo muito pela internet, né? Então no final das contas a resistência à mudança, né, ela pode ser quebrada quando a gente não tenta mudar as coisas, mas quando a gente tenta aplicar o que a gente já faz de bom aqui, fazendo de bom aqui. Se eu já tenho uma excelente experiência de venda e de atendimento aqui, por que eu não tento replicar aqui de uma outra forma? E não lidar com, eu estou trocando de jeito de fazer. Não, eu só estou adaptando o que eu já faço de muito bom para um outro jeito, mas a minha essência, o meu propósito, ele não muda, né? E é uma outra história que a gente sempre conta em relação a isso, ela tem a ver com o Netflix, né? Acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, assina Netflix, e pouco a gente sabe que Netflix, quando nasceu, era uma empresa de logística, essencialmente, né? O Netflix, a grande inovação do Netflix quando surgiu foi aluguel de DVD por correio, né? Então, em vez de você ir até a locadora, eles levavam para você e você pedia pelo site, né? E essa era a grande sacada da época. Então, eles, na verdade, tinham que ter frota para conseguir fazer essas entregas, né? Até que alguém percebeu que, na verdade, a segunda grande sacada seria ter um software que você pagava e pelo próprio computador você assistia os filmes. E a grande terceira sacada foi que eles poderiam produzir os próprios filmes em vez de comprar. E o que não mudou? O que não mudou foi o propósito. O propósito da Netflix sempre foi oferecer filmes com conveniência para você assistir em casa, né? Então, aí, o que a gente tem que perceber é que quando tudo muda, uma coisa não muda, que é o propósito. E se a gente entende isso, a gente lida com isso de maneira muito melhor. Óbvio, para algumas pessoas sempre vai ter alguma resistência. E talvez isso seja, inclusive, uma questão se o negócio vai sobreviver ou não. Mas para aqueles que decidiram que querem sobreviver em qualquer circunstância, né, talvez a única forma de lidar melhor com todas essas mudanças é saber que uma coisa não muda, que é exatamente o propósito, né? Tá chegando bastante coisa aqui, então eu vou lendo com calma e a gente vai trocando uma ideia. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo que tem algumas que são parecidas, então acho que eu posso tentar condensar e responder de uma vez. Ok. Legal. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Vou, na verdade, somar duas perguntas que chegaram aqui, porque uma é do Marcos e a outra é do Mauro Morando. O Marcos pediu para contar mais exemplos de participação social da empresa na comunidade e o Mauro falou assim, a gente usa muitos exemplos em centros urbanos, né? Mas acho que a gente precisa também de exemplos mais regionais. Eu acho que eu posso somar isso aqui contando de uma empresa que eu sou super fã e que ela, inclusive, é lá da minha cidade, no interior de Minas, que é uma empresa que vende camisetas online, né? Então, é uma loja de camisetas online chamada Chico Rei. Inclusive, super recomendo. E o Bruno, que fundou a Chico Rei lá na minha cidade, no interior de Minas, ele tem uma fábrica, né, onde ele faz essas camisetas. E ele começou a perceber que ele tinha todo um impacto ali no bairro onde ele fica, né, lá na minha cidade, chama Juiz de Fora. E ele percebeu que tinham coisas ao redor dele que ele falou assim, nossa, como a minha empresa está crescendo, eu estou percebendo que tem algumas coisas ao meu redor que eu começo a ter alguma influência sobre isso. E uma das coisas que ele percebeu que ele tinha alguma influência sobre é a escola municipal que ficava do lado, colado na fábrica, e que estava em uma situação muito precária. E aí ele conta, e essa história é muito legal, que ele viu que a escola estava numa situação muito precária e que ele queria doar dinheiro para aquilo, mas que ele também queria mobilizar recursos públicos para melhorar aquela escola. Ele falou assim, poxa, talvez no futuro essa galera que está nessa escola aqui, essas crianças,
possa um dia vir trabalhar comigo na Chico Rei, como jovens aprendizes ou coisa do tipo, né? E ninguém quis atender ele. Foi na Secretaria Municipal de Educação, ninguém quis atender ele. Ele ficava frustrado pra caramba com aquilo. Tentou ir na Câmara dos Vereadores, ninguém quis dar muita atenção para ele. E ele falou assim, quer saber? Eu vou reformar essa escola eu mesmo. Ele pegou o dinheiro que ele tinha da empresa, chamou, né, engenheiros, pedreiros e tudo mais, e reformou a escola. Não muito, mas o suficiente para que ela ficasse um pouco mais aceitável para as crianças estudarem lá. E aí, depois que viram isso, chamaram ele para falar, lá na Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora. E perguntaram para ele assim, quem te deu autorização para fazer isso? E ele falou, ninguém. Ele falou assim, eu sei que acho que até certo ponto, talvez o que eu tenha feito é até ilegal. Mas eu tentei falar com todos vocês e ninguém quis me ajudar. Então, agora que eu estou aqui, eu quero saber quem vai me ajudar. E ele conseguiu recursos da prefeitura, ele conseguiu emendas parlamentares de 2 vereadores de polos opostos, inclusive, ideologicamente falando. E hoje essa escola foi super reformada e está funcionando super bem, né? E o que ele conta é o seguinte, ele falou assim, eu só consegui fazer tudo isso porque eu usei o nome da empresa. Porque se fosse só eu por eu mesmo, ninguém ia estar nem aí para isso, né? E eu percebi que talvez tem uma coisa que as empresas têm que aprender a começar a fazer, que é se preocupar de verdade com o entorno delas, né? E não fazer isso porque é bonito, mas fazer isso porque é o certo, né? E acho que esse é um exemplo muito bacana, porque ele não precisava ter feito isso, né? Entre aspas. É uma coisa que, se ele não tivesse feito, não teria feito muita diferença na vida empresarial dele. Mas ele começou a perceber que ele simplesmente não poderia conviver com uma empresa super bem organizada de um lado, colada numa escola pública em situações muito precárias do outro, né? E ele começou a perceber que ele tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. Então, são coisas pequenas, se a gente coloca em perspectiva, mas que são muito grandes para cada uma daquelas crianças que a partir de agora estudam numa escola muito melhor, né? Deixa eu ver. O que mais tem aqui? Tem uma pergunta legal aqui do Melo. Deixa eu ver se tem mais alguma que se parece com isso também. Legal, tem uma pergunta que ele fez que é assim, você tocou no assunto cérebro. O empreendedor é, por natureza, atrevido no sentido de ser otimista, e isso muitas vezes o faz tomar atitudes nem sempre frias e racionais. Que conselho você daria? Tem uma coisa muito interessante, Melo, que a gente também convive muito com isso aqui, que é quando você deixa de ser empreendedor e vira empresário, né? E essa é uma transição que ela é muito dolorosa, porque ser empreendedor, pelo menos para mim, é uma coisa muito divertida. É uma coisa muito legal, que é você colocar em prática o seu sonho, né, ou aquilo que de fato você acredita. E, de alguma forma, perceber que você precisa, por exemplo, começar a planejar mais as coisas, né, ou fazer uma gestão financeira um pouco mais responsável, são coisas desafiadoras. E aqui, acho que na prática, a gente só tem 2 escolhas, né, que é ou a gente aprender essas competências, ou a gente encontrar pessoas que as tenham, né? E eu confesso que para a gente aqui, a gente tem inclusive feito mais a segunda do que a primeira. A gente começou a perceber que para montar o nosso time de liderança, a gente precisava de pessoas que traziam um pouco mais desse sangue frio e dessa racionalidade, para que a gente pudesse continuar oferecendo o que a gente tem de melhor, né? Que é, de fato, empreender. Então, no final das contas, óbvio, né? Todo mundo aqui foi estudar um pouco mais sobre finanças, né? É um assunto que eu sempre gostei e isso acaba sendo muito útil, mas formar time é algo para a gente sempre fez muito sentido nesse aspecto. A gente sempre brincou aqui que a gente sempre fala assim, primeiro você bota todo mundo no ônibus, depois você escolhe para onde o ônibus vai, né? E desde o início a gente sempre se preocupou muito mais em primeiro formar um bom time, para depois decidir para onde esse time iria, né? Para depois trazer direção, até porque a gente sempre brinca, tem uma frase, acho que é do Steve Jobs, que ele fala, né? Eu não contrato gente inteligente para eu dizer para elas o que elas têm que fazer. Eu contrato gente inteligente para que elas me digam o que eu tenho que fazer, né? E para assuntos como esses, é exatamente o que a gente tem feito, né? Obviamente que trazer essas pessoas para dentro força a gente a ter que aprender a se relacionar com elas e, consequentemente, a ter muito mais empatia, e é em cima disso que vem esse aprendizado, né? Mas, em geral, aqui
funcionado melhor para a gente por aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Tá surgindo bastante pergunta aqui. Deixa eu ver, tem alguns comentários muito legais falando aqui sobre a dificuldade, né? O José Luiz fez um comentário muito legal, né? Falando assim, a grande dificuldade de liderança é o fato de que o liderado tem que querer participar e reagir positivamente com a liderança para não ser autocrática. Por isso é tão difícil liderar pessoas mais velhas que não querem mudar de opinião, comparado com quem é mais novo que aceita mais facilmente a mudança. E aí ele continua, a dificuldade de liderar é principalmente tomar decisões nas empresas equilibrando com questões externas, como decisões governamentais que nos impactam diretamente nas nossas ações e nos deixam limitados, né? Sem dúvida, né? Saber lidar com as restrições é a chave para não se estressar com elas, né? A Eliana fez uma pergunta muito legal aqui, falando assim, eu atualmente sou sócio junto com a minha irmã de uma empresa na qual meus pais fundaram, mas já faleceram, e temos uma liderança diferente com pontos de vista divergentes. Como podemos liderar de um jeito que nos ajude positivamente, pensando no comum da empresa? Olha, Eliana, aqui entra uma reflexão que ela sempre vem muito a calhar para momentos como esses, e na nossa consultoria foi uma coisa que a gente aprendeu na prática, né? A gente está falando um pouco sobre educação e, infelizmente, a gente não é educado a saber lidar com discordâncias, né? Inclusive, a gente, na verdade, na maioria das vezes, a gente é educado a pensar que elas são ruins, né? Então, quando, por exemplo, em especial em aulas sobre geografia e história, né, que são menos exatas, né? O aluno não pode discordar do professor, por exemplo, a gente entende que só existe um lado certo da história, né, e das coisas que são contadas para a gente. Então, aquele nosso lado mais instintivo do cérebro, ele é muito usado para questões como essa, né? Então, a gente acha que está certo, está errado e tenta lidar com isso. Então, no final das contas, né, o ponto aqui, ele tem a ver com o aprendizado sobre como ter boas conversas, no final das contas, né? Porque quando a gente aprende que tem duas pessoas que discordam muito, a gente pode olhar para isso de duas formas. Pode ser uma coisa muito ruim, porque cada uma quer puxar para um lado, ou pode ser uma coisa muito boa, porque cada uma tem informações diferentes e talvez o que está certo, né, é exatamente a integração dessas duas visões, né? Eu sempre brinco que todo mundo sempre está parcialmente certo, né? Ninguém está sempre 100% certo. Então, acho que esse é o ponto. Depois, se quiser, você pode pegar meu contato, tem umas ferramentas, algumas coisas que a gente usa para isso, que eu posso compartilhar com você e que são bem úteis para momentos como esses, para que a empatia seja bastante exercitada e, consequentemente, as pessoas consigam transformar isso não em ferramenta de briga, em instrumento de briga, mas em instrumento de inovação e de decisões que são muito únicas, né? Que talvez sozinhas nenhuma de vocês conseguiriam tomar. Deixa eu ver o que mais está aqui. Marcela, Maurício, fiquem à vontade também para ir comentando aqui que você sentir que é importante, tá bom? Tem algumas falas que elas foram sendo uma fala indo em cima da outra, então estou tentando aqui só filtrar um pouquinho. Rio, eu tenho duas perguntas. Opa, diga. Vou começar com a primeira. A gente tem vivido um novo normal, né? Pelo tudo que está acontecendo aí. E eu queria o seu ponto de vista, como que você acha que vai ficar o comportamento das pessoas a partir desse novo normal? Olha, Marcela, eu usaria, na verdade, esse termo no plural. São novos normais por um motivo muito simples, assim, né? Hoje, né, e talvez por mais algum tempo, a gente está em quarentena. Claro que em diferentes níveis, né, em diferentes graus. Então, tem pessoas que estão 100% em quarentena, como é o meu caso, tem pessoas que precisam trabalhar e tem que sair um pouco de casa, enfim. Mas a verdade é que isso está muito diferente para a gente. Mas isso está assim agora, né? Esse é um dos novos normais. Só que a gente não sabe quanto ele vai durar, né? Pode ser que a quarentena dure mais algumas semanas e a gente começa a perceber que os casos estão caindo, a gente pode começar a sair de casa com toda a precaução.
pode ser que a gente comece a sair de casa, os casos voltem a aumentar e a gente perceba que ela vai durar mais alguns meses ou até um pouco mais do que isso. Então, na verdade, normal é uma coisa que ela vai ser muito flexível, ela vai ter que mudar muito, assim, né? Então, a gente teve um normal que durou muito tempo e agora os normais vão durar menos tempo, né? Então, usando um cenário mais otimista aqui, né? Se essa quarentena durar mais algumas semanas só, ainda assim, a gente vai demorar muito a ver coisas como um estádio de futebol cheio ou um festival como o Rock in Rio, ou o carnaval, né? Assim, essas coisas, de maneira muito realista, vão demorar alguns anos para voltar, né? Pelo menos da maneira como a gente conhecia isso antes, e com certeza não vai ser exatamente como a gente conhecia isso antes. Então, acho que o grande ponto central é entender que a gente vai falar não de um novo normal, mas de vários novos normais, né? E eles vão ser constantes, vão durar cada vez menos. E eu acho que, no final das contas, não existe, né? Acho que nenhum curso ou nenhuma coisa que a gente possa aprender que vá salvar a gente, né? Então, tem gente que fala assim, não, todo mundo tem que aprender a programar, tem que aprender tecnologia. Mas daqui a pouco você vai precisar aprender tecnologia porque já estão criando formas na qual você pede para o robô e ele programa para você, né? Ah, não, todo mundo tem que aprender da ferramenta tal. Tá, mas daqui a pouco ela vai mudar também. Então, se tudo vai mudar, a única coisa que a gente tem que aprender é aprender a aprender. Só isso, né? A única coisa que a gente tem que conseguir se treinar é para ter uma mente flexível, mais nada, porque a única coisa que a gente sabe é que o que serve hoje não vai servir depois, né? E isso é muito desafiador por dois motivos, né? Acho que um mais biológico e o outro mais social, né? O biológico é porque a gente não é treinado, a gente não é feito para isso, assim, né? Quando nós como seres humanos deixamos de ser nômades para virarmos sedentários, né? Quando a gente deixou de ser um bicho que ficava andando por aí caçando para ser um bicho que estabeleceu um lugar fixo, isso fez com que a gente começasse a ser um animal um pouco diferente dos outros, né? A gente não é muito treinado para estar o tempo inteiro em instabilidade, mas a gente se acostumou a querer sempre mais estabilidade, né? E isso é muito difícil de mudar, a não ser que, de fato, a gente exercite muito essa nossa capacidade. E esse entendimento de impermanência, né? E o segundo, de novo, tem a ver com educação, e educação cada vez mais se torna um assunto que as empresas não vão conseguir se dissociar dele, né? A gente não foi educado para isso, a gente foi educado para olhar para as coisas como algo fixo, como algo planejado, como algo que ele é visível em todos os aspectos, né? Então, no final das contas, né, o próprio sistema educacional, ele forçou a gente a ser assim, né? Ele forçou a gente a um nível de rigor, de disciplina e de uniformidade, que por um lado ele pode ter sido muito bom, por outro lado ele não é bom agora para isso que a gente está vivendo, né? Então, eu sempre brinco assim, né? Eu não sei se um dia, né, os nossos filhos, eles de alguma forma vão precisar ir para a faculdade, porque eu não sei se as pessoas vão ter tempo de ficar 4 anos só estudando, né? Eu não sei se elas vão precisar, na verdade, ficar 4 anos só estudando, né? Então, acho que não tem uma fórmula, né, para como a gente se adaptar para isso. A gente só sabe que tudo começa com provocações, e é o que a gente tem buscado fazer. E acho que quanto mais a gente se provoca, mais a gente pensa. Quanto mais a gente pensa, mais a gente busca se adaptar. Mas eu acho que no final das contas tem muito a ver com a gente começar a ter boas conversas sobre isso constantemente, até que, de maneira coletiva, a gente se acostume com o fato de que não vai ter só um novo normal. Muito bom. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, você falou sobre liderança consciente, sobre a influência de uma empresa no meio social que a gente vive, né? Mas para um líder exercer o papel de líder, ele tem que saber liderar a si mesmo, né? O que você me fala sobre isso? Se Bom, você entendeu. sim, claro. Na verdade, aqui é onde a coisa começa a ficar interessante, né? Quando a gente estava falando do Viktor Frankl lá no início, né, e sobre como foi aquele processo dele, liderar a si mesmo é uma habilidade muito nobre e muito difícil, assim, né, para todo mundo, porque a gente é muito tentado a estar sempre olhando para fora, né? E isso cria na gente uma atitude que, se ela for levada ao extremo, a gente se torna meras vítimas do que acontece no mundo, né? Então, tem duas formas de olhar para as coisas, né? Eu posso olhar para as coisas e ver que elas acontecem contra mim,
ou eu posso olhar para as coisas e perceber que elas acontecem para mim, né? E isso na psicologia tem uma coisa chamada locus de controle. Então, por exemplo, vamos trazer exemplos bem práticos aqui. Quando você chega atrasado para uma reunião, você pode dizer assim: não, gente, o celular descarregou a bateria e aí o despertador não tocou, né? Então a culpa não é minha, o celular descarregou, né? Ou eu posso chegar e falar assim: gente, cheguei atrasado porque eu esqueci de colocar o celular para carregar, e eu me responsabilizo a não fazer mais isso, né? Então eu agradeço vocês terem me esperado para começar a reunião, mas eu não quero mais que isso aconteça, então eu vou me policiar muito mais em relação a isso, né? Ou seja, tem duas formas de olhar para as coisas que acontecem, né? É culpa dos outros ou é minha responsabilidade, né? E não quer dizer qual que está certo e qual que está errado, tá? Assim, ambos podem estar certos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de burocracia e impostos, né? É uma coisa muito fácil a gente falar assim: não, meu negócio não dá certo por causa do governo e da burocracia. E talvez você esteja certo, né? Mas se você só olhar para isso, o que você está dizendo não há nada que eu possa fazer, né? Quando eu olho para isso, eu falo assim, né, por mais que exista burocracia e impostos que são terríveis na maneira como o nosso sistema tributário funciona, ainda assim eu estou me adaptando e eu preciso garantir que meu negócio funcione bem, mesmo com isso, né? E aí é por isso que quando a gente vê empresas brasileiras que dão certo fora do país, elas sempre falam a mesma coisa, né? Elas falam assim: não, se deu certo no Brasil, vai dar certo em qualquer lugar, né? E elas usam disso, né? Aqui é o que a gente chama do locus externo de controle, ou seja, tudo o que acontece não é culpa minha, né? Eu sou simplesmente uma vítima do que está acontecendo. Ou eu posso olhar e falar assim: tudo que acontece, na verdade, pode até não ser culpa minha, mas é minha responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder por aquilo, né? Então, no final das contas, né, quando a gente fala de liderar a si mesmo, tem a ver com, antes de qualquer coisa, decidir como eu quero reagir às coisas que acontecem comigo, né? Óbvio, não é fácil e não é simples, porque é muito mais confortável, muito mais gostoso estar nesse lugar. De falar assim: não é tanto assim culpa minha. As pessoas são preguiçosas, são desmotivadas, elas não trabalham, elas não querem crescer na carreira, então não tem nada que eu possa fazer por elas, né? De novo, não quer dizer que isso está errado, só quer dizer que tem uma outra forma de ler e falar assim: talvez a minha influência possa ser ainda melhor para que, por meio do meu exemplo, eu consiga ser ainda mais influente na vida das pessoas e mostrar para elas que elas podem fazer algo de bom com a vida delas, né? De novo, né? São duas verdades. A única pergunta é qual delas eu quero escolher para me guiar nas decisões que eu tomo, né? E acho que é isso que na prática a gente entende como liderança de si mesmo. Esse microfone está fechado. Acho que deu algum probleminha com o microfone da Marcela. Vamos esperar ela aqui. Bom, enquanto isso, acho que eu vou dar uma passada aqui pelas outras perguntas. Acho que ela voltou. Perdão. Tem mais alguma pergunta aí, Rio, pessoal? Tem bastante aqui ainda, então acho que eu vou ter que começar a selecionar aqui mais pelo tempo. Deixa eu ver o que mais aparece aqui. Deixa eu ver. Tem uma que é interessante aqui, olha só, do Marcos. Ele fala assim: fazer uma liderança aliando o propósito do dono com o do funcionário é uma ferramenta que vem acreditando. Dá mais certo nesse mundo, será? Imagino que esteja dizendo, será que dá mais certo, né, nesse mundo que a gente está começando a viver agora? Marcos, acho que tudo, se eu entendi a pergunta certa, acho que tudo indica que sim, tá? A gente,
começa a perceber que, na verdade, tem alguns movimentos acontecendo que eles são bem interessantes, assim. O primeiro deles é que foram feitas algumas pesquisas, né, globalmente, e descobriram que mais da metade dos consumidores já tem utilizado como critério de tomada de decisão de um produto o grau de impacto social e ambiental que aquela empresa tem, né, tanto positivo quanto negativo. Então, obviamente, quanto mais impacto positivo, né, mais a pessoa começa a preferir aquela marca, e a recíproca também é verdadeira. E muita gente, né, 73% das pessoas, 73% das pessoas já acreditam que um negócio não serve só para dar lucro, né? Ele também serve para atender algum propósito específico. E a gente teve algumas experiências muito legais com clientes nossos, no qual a gente criou treinamentos específicos para falar sobre propósito, do propósito da empresa, dessas pessoas, para que elas pudessem se conectar com o propósito daquela empresa que elas trabalham. A gente fez isso, por exemplo, com um time de vendedores de uma seguradora, e o aumento médio de venda por vendedor depois desse treinamento foi de 200%, né? Sendo que teve vendedor que chegou a aumentar 1000% de vendas. E foi uma coisa muito, muito interessante. Então, certamente, trabalhar essa temática de maneira compacta, né? Acho que tudo indica, né? Todas as tendências indicam que cada vez mais vai ser a base dos negócios, né? Bom, deixa eu ver, tem uma outra muito legal aqui do José também. Rio, na sua opinião, qual segmento vai conseguir voltar a encontrar a normalidade? José, acho que, se pudesse ser muito sincero, acho que nenhum. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, vai começar a conviver com o fato de que normal é uma coisa muito efêmera, assim, ela não vai durar. Claro que tem alguns que, de maneira mais imediata, se beneficiam com isso, né? Então, acho que, em especial, e-commerce, né? E produtos de tecnologia domésticos, né? Seja hardware, seja software. Então, tá muito mais gente comprando online, tem muito mais gente assinando Netflix, assinando todo tipo de coisa, e acho que negócios como esses, eles crescem muito, mas acho que eles são exceção, né? Se a gente olhar para o resto do que a gente está vendo, né? Acho que na prática mesmo, o que a gente está vendo são mudanças de hábitos de consumo muito profundas e que, de alguma forma, são até difíceis de prever exatamente como elas vão se comportar, né? O que a gente sabe é que tem algumas tendências, né? Que elas contam para a gente, primeiro, né, que experiências virtuais elas são cada vez mais valiosas, independente de qual seja o seu negócio, de que saúde mental cada vez mais é algo que as empresas vão se preocupar em todos os aspectos, porque ele vai ser, se não o principal, um dos principais fatores de desempenho das pessoas, né? E a gente sabe que no final das contas a maneira como as pessoas aprendem, a nossa educação vai mudar muito, né? Então, assim, eu sei que é difícil às vezes a gente conseguir vincular isso aos nossos negócios, né? Mas a gente sabe que é exatamente nesses processos criativos que alguma coisa nova surge, né? E acho que até conectando aqui tem uma pergunta, cadê? Deixa eu ver, tem uma que foi interessante aqui. Acho que aqui do Sandro. O Sandro me pergunta: como saber se a contratação de um mentor é interessante para a minha empresa? Sandro, falando como uma pessoa que é constantemente contratada para mentoria, eu posso te dizer que na maioria dos casos é totalmente desnecessário. A gente, às vezes, tem mentoria como uma bala de prata para muita coisa, né? E claro que ela pode ser muito útil, assim, né? Então, muitas vezes a gente é convidado a ocupar a cadeira de conselho, né, de alguma empresa e trazer algum tipo de mentoria para algum tema em específico. Eu só acho que isso tem que ser muito bem aliado com uma disciplina muito grande de estudo e leitura das pessoas que estão contratando isso, para não achar que o mentor vai trazer todas as respostas, né? Na verdade, nas mentorias que a gente faz, a gente busca muito mais levar as perguntas, né? E por meio das provocações ajudar as pessoas a encontrar as respostas. Então, se você sente, né, que vocês têm uma abertura, né, para aprendizado, que não é só a mentoria, mas que também é junto com a mentoria, né, ou seja, junto com grupos de leitura, junto com cursos online, com coisas junto com isso, você também trazer uma pessoa para fazer mentoria, isso é ótimo, né? Trazer só um mentor que vai te cobrar caro para ter momentos muito pontuais, né? E dizendo isso como alguém que às vezes é contratado para isso, eu posso te dizer que acaba sendo desperdício de dinheiro, né? Então, a ideia é que a gente mude não só poucas decisões, né, mas a cultura como um todo. E para isso, um só mentor
não é suficiente, né? Ô, Daniel, obrigado. Que legal, fico muito feliz com o seu comentário. E deixa eu ver, gente, acho que dá para pegar mais um aqui. Acho que a Eliana fez uma pergunta aqui bem legal. Ela falou assim: Oi, Rio, sabemos que o mundo inteiro agora está vivendo uma pandemia e, por restrição social, as pessoas estão obrigadas a consumirem em suas próprias casas. Você acredita que, de alguma forma, daqui para frente, as pessoas ainda queiram viver o antigo normal? Ou você acha que as vendas à distância vão ser a grande jogada do momento, mesmo sendo contrária à vontade das pessoas? Então, Eliana, essa é complicada, assim, né? Porque acho que todo mundo gosta das experiências físicas, né? Presenciais, querendo ou não, elas são muito valiosas. Eu acho que elas, obviamente, não vão sumir, não vão desaparecer. O que vai mudar é a proporção, né? É, a, o que tem acontecido, né? Por exemplo, né? Acho que eu posso pegar um caso mais simples, assim. Acho que é sempre legal ir no supermercado e poder escolher as suas próprias verduras, né? As suas próprias frutas e por aí vai. E a partir do momento em que isso não é que só acaba, mas se torna mais raro, né? Quem está fazendo isso pela gente, né? Via aplicativo, tem que fazer muito bem, né? E isso acaba mudando um pouco a nossa experiência de compra, né? A gente começa, por exemplo, a ver que a assinatura, né, de coisas começa a ser uma alternativa muito válida para a gente, porque a gente, de alguma forma, em vez de, por exemplo, né, comprar papel higiênico a cada 2 meses, você pode mandar entregar na sua semana alguns rolos por mês, né? E você não precisa nem se preocupar com isso, que toda semana, todo mês vai estar chegando alguma coisa, né? Já tem muita gente que assina vinho, por exemplo, né? Então, assim, itens supérfluos já tem muita assinatura, né? Itens essenciais vão começar a usar muito desse modelo de negócio, né? Para poder funcionar. Então, no final das contas, né? A gente sempre brinca, né? Que a restrição é a mãe da criatividade. E se a gente está muito restrito a muita coisa, as empresas vão ter que se virar para criar formas diferentes de fazer as coisas, né? Então, esse é um ponto que é muito curioso, né? Porque não é do jeito que a gente quer a mudança, mas talvez seja do único jeito que a gente precisa. E acho que poder lidar com isso é bastante curioso, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, está tendo uma coisa legal. Um dos principais chefes um dos principais sushi men de São Paulo, ele criou uma experiência na qual quem leva até a sua casa é ele leva na louça dele para você ter uma experiência na sua mesa como se você estivesse no restaurante, depois ele passa para pegar, né? E é mó barato, assim, né? Porque no final das contas o que as pessoas estão tentando é criar experiências diferentes de consumo, sabendo que a gente está um pouco mais restrito, né? Então, mudança nunca é confortável. Acho que agora mais do que nunca, né? E acho que é exatamente isso que está fazendo com que muitos negócios inovem de maneira que a gente nunca esperou que pudesse inovar. Beleza? Marcela, Maurício. Beleza, Rio. Posso só aproveitar que surgiu uma aqui, que acho que ela é bem legal. Acho que Vamos lá? ela muda totalmente de assunto, mas acho que pelo que a gente está vivendo é legal, que é a do Wellington. Pergunta aqui: como vocês tratam as questões de diversidade quando conversam com CEOs de outros países? Qual a diferença que percebe o tratamento desses assuntos, como questões raciais, gênero e idade? Essa é uma que né, é muito poderosa com tudo que a gente está vivendo agora, assim, né? E acho que, em especial, a questão racial, que está tão forte agora pelos últimos acontecimentos. Tem uma coisa, Wellington, assim, que ela é muito interessante, né? No ano passado, a gente estava fazendo um projeto no Japão e eu estava conversando com o diretor da empresa e ele nunca tinha vindo para o Brasil, então ele estava muito curioso para saber como era o Brasil. Eu fui contando um pouco das coisas para ele e ele me perguntou o que tinha me chamado mais atenção no Japão. E eu falei para ele, né, uma coisa que me chamava muito a atenção no Japão é o fato de que as casas não tinham o fato de que as lojas deixavam produtos muito expostos, né, na rua e tudo mais, e que você se sentia muito seguro. E ele fala assim, eu falei assim, nossa, me surpreende muito. Ele falou, mas por que te surpreende? Eu falei assim, não, porque no Brasil, infelizmente, por exemplo, a gente tem bastante assalto. Ele falou assim, nossa, sério, tem muito assalto? Eu falei, tem muito assalto, mas tipo, assalto de quê? Eu falei, celular, por exemplo, é um item que as pessoas costumam roubar muito, né? Ele falou, mas por que as pessoas roubam celular? E eu fiquei assim, mas por que você está surpreso com isso?
Ele falou, não, mas porque a pessoa não pode comprar um para ela? Aí eu falei, nossa, olha que loucura. Eu falei para ele, não. Na verdade, o celular é um item caro, por mais que muita gente tenha, muda muito de padrão de qualidade, né? E lá eu percebi que todo mundo tinha mais ou menos os mesmos níveis de celular, então não fazia sentido uma pessoa roubar né, roubar da outra. Não fazia sentido uma pessoa roubar de uma loja, ela tinha dinheiro para poder pagar por aquilo. Não fazia sentido a pessoa trancar a porta de casa, porque ninguém entra na minha casa, porque não tem nada de interessante para pegar na minha casa comparado com o que as outras pessoas já têm. E aí, quando eu comecei a contar, ele começou a me contar um pouco como o Japão formado, ele terminou falando assim, sabe qual que é a conclusão, Rio? Eu falei, me parece que o Japão é um país que foi feito para todo mundo, e o Brasil é um país que foi feito para pouca gente. E aquilo me pegou muito forte, que eu nunca tinha escutado daquela forma de alguém que não era brasileiro, né? Mas eu voltei para o Brasil com essa coisa na minha mente, falei assim, nossa, realmente a gente acabou formando um país para pouca gente, querendo ou não, a gente era uma colônia, então assim, era para pouca gente, o resto da galera que veio trabalhar não tinha muita oportunidade. Então a gente hoje chega no momento em que falar de diversidade e inclusão não é só mais uma questão de benevolência, é uma questão de inteligência, porque a gente está começando a perder talento para isso, né? A capacidade que as pessoas têm, se você tem todo mundo igualzinho, você está limitado, né? Quando você trabalha com pessoas de diferentes perfis econômicos, sociais, étnico-raciais e por aí vai, isso nada mais é do que te colocar de novo numa situação de instabilidade criativa. Então, assim, nossa, talvez essas pessoas tragam ideias e sugestões de como vender para públicos para os quais a gente nunca olhou, né? Então, no final das contas, é claro que a gente tem muita coisa a fazer na esfera pública, mas se tem uma coisa que a gente colocou como compromisso das nossas empresas no Grupo Anga, é que a gente precisa trabalhar a diversidade de maneira urgente e de maneira inteligente para garantir, né, que se a gente vive num país em que 54% da população é negra, no mínimo tinha que ser mais ou menos isso dentro do nosso time. A gente não tem 54% do nosso time negro hoje, né? Se a gente tem ligeiramente mais mulheres do que homens no Brasil, né, tipo 50,5% de mulheres na nossa população, não faz sentido a liderança ser composta só de homens. E, de novo, não é uma questão de, não, estamos fazendo isso porque é, tem que ser feito, porque as mulheres estão pedindo, é por isso também, né? Mas tem que ser feito por isso, porque senão você não ter representatividade, de novo cai naquele lugar de liderança que a gente tinha falado, né? É muito difícil você esperar que uma mulher negra, por exemplo, tenha o mesmo nível de motivação quando ela olha para todos os líderes que ela conhece são homens brancos, né? Que motivação ela vai ter de falar assim, a sensação que ela tem é eu nunca vou ser essa pessoa, né? E isso é o que eu escuto muitas vezes das mulheres negras que trabalham com a gente. Tudo que a gente tem feito é tentar inverter um pouco essa lógica e oferecer para elas posições de liderança que sirvam como exemplos para as próximas e para as próximas e para as próximas, até que motivação não seja, né, um problema quando a gente está falando de diversidade e inclusão, né? Então, assim, o caminho é muito longo e tem muitas resistências e muitos vieses inconscientes que a gente não percebe, né? A gente se torna muito resistente para falar disso. A gente está chegando num limite, né, dessa situação e que, se as empresas não aprenderem a trabalhar com isso, elas vão passar muito aperto, muito mesmo, assim, né? E eu tenho muita fé e muita confiança que, na verdade, isso vai abrir um movimento muito mais benéfico, né? Da gente ser um país que de fato funciona para todo mundo, um país que de fato claro, né? Que ele seja justo, né? Que as pessoas consigam aquilo que elas têm por conta do que fizeram, mas que elas saiam do mesmo lugar de oportunidade, né? Eu acho que é isso que a gente não está tentando nivelar as pessoas em riqueza, a gente está tentando nivelar as pessoas em oportunidade, né? Isso começa com educação, representatividade e inclusão, né? Mas que legal que você falou isso, porque é um tema que a gente tem falado muito aqui. Bem legal escutar. Mas, enfim, dito isso, acho que eu encerro por aqui e volto com a Marcela. Rio, queria agradecer você por todo esse conteúdo aí maravilhoso que você compartilhou com a gente. E eu queria só fazer mais um pedido para você, que antes de você encerrar, você que tem uma visão geral e muito ampla e profunda das coisas como um todo, que mensagem positiva você pode deixar aí para o pessoal que está assistindo você? Legal. Tem uma frase que é muito simples, mas que a gente sempre usa em momentos de mudança, que é assim, né? Tudo é difícil antes de ficar fácil.
nada surge fácil. Se adaptar a tudo isso agora parece muito difícil, né? E em muitos casos. Mas a gente vai olhar para trás daqui a um tempo e falar assim, né? Já passamos por essa, né? Passamos por essa e isso torna a gente mais forte para as próximas. Então, a gente sabe que mudança é difícil por questão financeira, é difícil por questão de mentalidade, é difícil por questão de cultura da empresa, mas se a gente continuar afirmando que é difícil, isso só vai dificultar as coisas, né? E a partir do momento que a gente acredita, né, que ok, mesmo com as dificuldades, existem coisas que estão totalmente sob o nosso controle, que a gente pode fazer algo em relação a isso, então eu vou focar muito mais no que eu posso fazer e não no que eu não posso, né? Se eu só focar no que eu não posso fazer, eu passo a vida reclamando. Se eu focar no que eu posso fazer, eu passo a vida fazendo, né? E acho que é um pouco isso que vale a pena a gente olhar. E por último, de dizer que existem muitas formas de fazer a transição para o digital. Não existe uma fórmula secreta, não existe uma fórmula única. E eu acho que é momento de experimentar, né? É o que mais dá para ser feito em relação a isso, porque a gente sabe que é o único caminho que por enquanto é sem volta, né? Que é o digital, que é o online, e dá para criar muita coisa diferente. Acho que ainda a gente ainda criou muito pouco, ainda é muito mais do mesmo, né? Quando o assunto é o digital e dá para testar muita coisa legal ainda. Só agradecer mesmo, gente. Muito bacana, muito legais as perguntas. Espero ter contribuído de alguma forma e espero aí rever vocês também, inclusive pessoalmente no futuro.